galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor William, mais uma aula de matemática, hoje falando sobre os triângulos. Sejam todos bem-vindos à nossa aula, tá bom? Então você que não é inscrito no canal, se inscreve, dá uma forcinha pra gente, tá bom? Então vamos lá. Os triângulos, pessoal, vocês sabem que eles são usados no dia a dia em todo lugar. Onde você for, você encontra triângulos. Aqui eu coloquei, ó, o triângulo que é usado no carro quando ele quebra, né? A gente coloca na estrada para sinalizar para os veículos. Aqui nós temos o uso do triângulo também, né? Para colocar alguns objetos, né? No caso aqui uns jarrinhos, né? Aqui para simbolizar uma atenção, para dar preferência, dê a preferência nos sinais de trânsito. Aqui a gente vê mais ainda sinais de trânsito, né? Muitos sinais. Tem vários aqui, indica perigo, indica pista escorregadia, né? Aqui nós temos o quê? Até na música também utiliza como instrumento, né? O triângulo num trio de forró. Então a gente está vendo aqui várias aplicações, eu coloquei só algumas, mas existem várias. Então vamos à definição. Definição: dados 3 pontos A, B e C, A, B e C, não colineares. O que significa essa palavra não colineares? Ou seja, eles não estão alinhados no mesmo segmento, eles não estão alinhados, nenhum deles, ó. Não pode ter 3 alinhados, senão não forma o triângulo, né? Então, essa é a condição, não colineares. Chama-se de triângulo ABC, a figura plana, que está plana aqui, tá bom? Constituída pela reunião dos segmentos AB, AC e BC, e pelos pontos interiores à região que eles determinam. Então aqui existe uma região pintada, né? Então essa região aqui faz parte do triângulo, toda essa reunião aqui. O triângulo não só é os segmentos não, tá bom? É a reunião de todos os pontos internos delimitada por esses segmentos. É essa a definição de triângulo. E nós temos os elementos de um triângulo. Num triângulo, como vocês estão vendo aqui, esse triângulo chamado de triângulo retângulo, ele tem esse ângulo aqui que é interno. Já vou falando do triângulo, o ângulo interno que ele é reto, né, 90 graus. Mas ele tem os elementos, as coisas que tem dentro e fora do triângulo, eles têm nomes. Então vemos aqui, primeiramente, né, o vértice aqui em vermelho, vértice A, vértice B, vértice é esse ponto de encontro dos lados do triângulo, vértice A, vértice B e o vértice C, tá bom? Então, esses 3 vértices, né, eles formam o quê? O triângulo, porque eles não estão colineares. Eles fazem parte dos segmentos. É o ponto de encontro. Temos os lados A, B e C, que alguns colocam, por exemplo, A, B ou coloca C, para simplificar, em vez de colocar AB. Tá certo? Eu vou escrever aqui. Vamos colocar primeiro os vértices que eu falei, o vértice A, o vértice B e o vértice C. Nós temos o lado, esse lado aqui, ó, chamado de AB, o lado AB, o lado BC, BC e o lado AC. Outra coisa, tanto faz AC como CA, AB, BC e AC ou CA. Os ângulos internos que eu falei aqui, eles são 3, né? Que a gente pode pegar esse ângulo interno aqui e colocar o próprio A, que é um ângulo retângulo, né? É um ângulo reto. Então seria A, um chapeuzinho. B,
e o ângulo C. Os três ângulos do nosso triângulo. Aqui, certo? Temos também os ângulos externos. Observação aqui está em verde, certo? Essa parte aqui, ó, ângulo exterior, que a gente chama de externo. Ângulo externo X. Quem mais? Nós temos Y. E nós temos o ângulo externo Z. Ou seja, são três ângulos internos e três ângulos externos, beleza? Pessoal, depois que a gente aprendeu isso aqui, os nomes dos elementos de um triângulo, agora a gente vai poder classificar os nossos triângulos. Os triângulos, eles podem ser classificados em relação aos lados e classificados em relação aos ângulos que tem neles. Por enquanto, vamos falar aqui dos lados, tá certo? Quando um triângulo ele tem todos os lados iguais, com as medidas iguais, vamos supor, né? Esse triângulo aqui, ó, seja aqui o lado dele vale 4, não vou botar nem a unidade, vou deixar 4 mesmo, pode ser 4 centímetros, 4 metros, né? Mas sendo tudo igual aqui, 4. Um triângulo com três lados geometricamente iguais é designado equilátero. Equilátero porque ele tem todos os lados iguais, as medidas são iguais. Um triângulo com pelo menos dois lados geometricamente iguais é designado isósceles. Então vamos supor que esse aqui seja 4 e esse aqui também seja 4, mas esse aqui seja 2. Então, se ele tem só dois lados com medidas iguais, ele é chamado de isósceles. E esse aqui que não tem nada igual, esse aqui, vou botar aqui 3, aqui 4 e aqui 5. São três lados diferentes, com medidas diferentes, ele é chamado de escaleno. Pronto, esse aí foi em relação, os nomes em relação aos lados. E agora, os nomes deles em relação aos ângulos, os ângulos aqui internos, então eles também são classificados, eles têm nomes. Então aqui o primeiro, a gente está vendo aqui, acutângulo, significa o quê? Que um triângulo com três ângulos agudos. O que é um ângulo agudo? Menor do que 90 graus, ou seja, um ângulo bem fino, né? Então ele, vamos supor, três ângulos de 60 graus. É um bom exemplo. 60 graus, aqui e aqui. Então esse triângulo aqui é chamado de acutângulo, porque ele possui ângulo agudo, tá bom? Que é menor do que 90 graus. Um triângulo com um ângulo obtuso designa-se obtusângulo. Então, se ele tem um ângulo obtuso, ele tem esse nome. Esse nome aqui, obtusângulo. Obtuso, esse é fácil. Obtusângulo. Obtusângulo. Vamos colocar aqui 120, sei lá, qualquer maior do que obtuso maior do que 90, né? Porque se for 90 seria um ângulo reto, que é esse caso aqui, ele passou, já é um ângulo obtuso. E esse aqui, um triângulo com um ângulo reto, designa-se retângulo. Então aqui vai ser de 90 graus. Beleza, galera? Tá vendo, ó? Agudo, menor do que 90, obtusângulo, porque ele possui um ângulo obtuso 120, maior do que 90, e aquele que tem 90 graus é chamado de retângulo. Valeu, galera, essa foi nossa aula bem simples, que todo mundo entendeu, e eu gostaria de pedir que vocês dessem um joinha para valorizar o nosso canal e se inscrever. Se sempre tiver vídeo novo, chega para você, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.